não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É o fenômeno do milenarismo. É um elemento importante da formação da mentalidade revolucionária, como a gente está envolvido nessa pesquisa faz tempo, então temos que tirar uma série de dúvidas a respeito do fenômeno milenarista. O que é o milenarismo? O milenarismo é a expectativa ou a esperança de um reino futuro, tá certo, de paz, ordem e justiça, né, a acontecer quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, por exemplo, na perspectiva islâmica, quando da vinda do Mahdi. O Mahdi quer dizer o esperado, quer dizer, ser o grande governante islâmico que vai botar ordem no mundo, tá certo? E inaugurar então uma espécie de Estado Mundial Islâmico, onde reinará a justiça, a ordem, etc, etc. O milenarismo é um fenômeno muito antigo na humanidade, tá certo? Antes do cristianismo já existia isso no quadro judaico. Toda a religião judaica é de certo modo milenarista, tá certo? Só que é um milenarismo específico, há uma promessa milenarista ali para o povo judeu. Não tem sentido você extrapolar essa promessa para o mundo inteiro. Tá certo? Mas acontece o seguinte, acontece que a partir de uma certa época, né, os elementos milenaristas acabaram entrando dentro do cristianismo. Houve duas fases de milenarismo cristão. Primeiro, do século I ao século IV. Depois veio o próprio Agostinho e bota fim nesse negócio. E depois isso reaparece, né, muitos anos depois, quando a autoridade do papado começa a se decompor, principalmente após a transferência do papado para Avignon. Aquilo lá foi um verdadeiro desgraça. Né? A Roma foi invadida, aquilo lá virou um verdadeiro puteiro. Tá, né? Então a igreja estava muito desmoralizada. E aí começa a aparecer uma série de movimentos rebeldes dentro e de fora da igreja, sem contar a pressão do invasor islâmico por fora. Então, neste quadro, ressurgem as ideias, esperanças milenaristas. Todo mundo começa a ficar louco por algum motivo, todo mundo tem algum problema, começa a projetar um futuro maravilhoso. Né? Por exemplo, os judeus, quando são expulsos da Espanha, imediatamente eles começam a sonhar um outro mundo maravilhoso, já que está tudo neste mundo aqui, está tudo uma porcaria mesmo, então deve ter um mundo milenarista que vem depois. A Igreja Católica sempre foi explícita em condenar a especulação milenarista, baseado no quê? Naquele texto que eu citei, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, onde Jesus Cristo diz explicitamente: não é para vocês conhecerem, né, o prazo do fim. Ora, medite um pouco. Se você não sabe quando uma coisa vai acontecer, você não sabe qual é o contexto histórico em que ela vai acontecer. E se você não sabe qual é o contexto histórico dela, você não sabe a significação dela. Ou seja, você não sabe nada. Zero. Então, qualquer especulação a respeito do fim dos tempos, tá certo, está formalmente proibida. E o que quer dizer esta proibição? Pensem bem, isso é um elemento maravilhoso, se vocês pensarem bem. Veja, muitas pessoas reconhecem da boca para fora a limitação dos conhecimentos humanos. Por exemplo, Kant reconhecia, né,
Todos os filósofos modernos sempre falam os limites do conhecimento humano. Né? Mas isso é tudo um flatus vocis. Não é um reconhecimento efetivo. Por exemplo, o pessoal os praticantes da ciência moderna eles sempre falam isso, né? Nossos conhecimentos são limitados, etc, etc. Mas eles entendem a limitação do conhecimento humano, primeiro, como se fosse uma deficiência da realidade. E uma deficiência é uma anormalidade. Claro, nós podemos considerar como uma anormalidade do ponto de vista metafísico, tendo em vista, por exemplo, a doutrina do pecado original. Mas não é nesse sentido teológico que eles falam. É no sentido histórico-temporal. Quer dizer, os nossos conhecimentos são deficientes, mas nós estamos caminhando para a perfeição do conhecimento. Ainda que não alcancemos jamais, o normal seria ter o conhecimento universal, mas nós não temos, infelizmente, por uma limitação nossa, ou a limitação determinada pelo pecado original, ou determinada pela evolução das espécies, tá certo? Pela nossa genética, por algum outro fator desastroso, tá certo? Então nós não temos o conhecimento universal. É uma pena, tá certo? Mas nós estamos fazendo o possível para suprir essa deficiência. E, ao longo de um prazo histórico indefinido, nós acabaremos resolvendo todas essas questões. Esta visão é totalmente alienada. Por quê? A limitação do conhecimento humano é inerente à limitação da vida humana. De que serviria um conhecimento infinito para um ser que tem uma duração finita? Não faz sentido. Quer dizer, um conhecimento infinito supõe uma forma de existência infinita. Então, o conhecimento total supõe existência infinita, não somente a vida eterna humana, note bem. Tá certo? Porque, mesmo dentro da religião cristã, a promessa da vida eterna não diz que você vai saber tudo. Diz que você vai ver Deus, não que você vai ser Deus. Então, é possível que após a morte você fique sabendo alguma coisinha a mais. Tá certo? Mas não tudo. Então, mesmo na perspectiva da vida eterna, você não vai saber tudo. Tá certo? Agora, quanto mais nessa vida aqui. Outra coisa, quando as pessoas apostam, vamos dizer, no progresso do conhecimento, no progresso da ciência, e descrevem a estrutura da evolução cultural como se fosse uma caminhada em direção ao conhecimento universal e perfeito, elas esquecem o seguinte: elas vão morrer. Então, quem é esse nós que vai ter o conhecimento universal e perfeito? Nós, humanidade? A humanidade não conhece nada, só quem conhece são os indivíduos humanos. Quando eu estudo, o meu vizinho não aprende nada necessariamente com isto. Saber alguma coisa é saber algo que os outros não sabem. Portanto, não existe esse nós, humanidade, que vai saber tudo. Ou mesmo o que vai saber mais. Quando um fulano amanhã, um cientista amanhã ou depois, souber mais do que o cientista que está vivo hoje, esse cientista de hoje estará morto. Ele não saberá nada mais além do que ele sabe hoje. Então, esta ideia, vamos dizer, do conhecimento humano que está crescendo, é uma ficção, é uma figura de linguagem na qual as pessoas acreditam. Essa é uma fuga à estrutura da realidade. Quando Cristo diz, não é para vocês saberem o fim, ele não está dizendo que vocês não devem saber o fim. Ele está dizendo que vocês não sabem mesmo. Então, ele está dizendo que a impossibilidade humana de obter um conhecimento total não é uma falha da humanidade, é um elemento constitutivo da própria ordem da realidade. Então, vamos dizer, a finitude e limitação dos nossos conhecimentos ela não é algo a ser vencido, é algo a ser assumido. E não assumido com aquele ar de desgraça, que pena, os nossos conhecimentos são tão limitados, nós nada sabemos além da experiência, etc, etc, como Kant, aquela choradeira kantiana, tá entendendo? Não é isto.
Vamos dizer, esta limitação é a estrutura real da nossa existência. É ali que nós estamos, é ali que você tem de cavar. E isso mostra para você o seguinte, que o elemento do desconhecido e do mistério, ele está presente permanentemente na estrutura da existência. Se você tem, vamos dizer, a expectativa de você alcançar uma iluminação geral que vai te revelar tudo, você se priva de conhecer um dos elementos fundamentais da estrutura da realidade, que é a presença permanente do mistério. O mistério, ele não está totalmente fechado. Ele se abre de vez em quando e deixa você ver um pouquinho. Este pouquinho é precioso, mas você se priva deste pouquinho, tá certo? Se você quer ter tudo. Se você, mesmo reconhecendo a limitação do conhecimento humano, você entende esta limitação como se fosse uma privação, como se fosse um defeito, como se fosse algo a ser vencido, você fugiu da estrutura da realidade. Então, os momentos de abertura que o mistério lhe oferece serão perdidos para você. Está entendendo? O que são esses momentos de mistério? Não são necessariamente... Esses momentos de revelação do mistério não são necessariamente revelação no sentido religioso. Tá certo? São simples abertura para você compreender aspectos da realidade que são pertinentes à sua vida e ao seu destino. E, vamos dizer, são aberturas que lhe permitem a você instalar-se na realidade da sua vida com um realismo terrível. Permite a você saber onde você está, o que você está fazendo ali, tá certo? E o que você pode esperar no instante seguinte, só no instante seguinte, não amanhã ou depois. Essa espécie de antecipação, na aula passada eu falei da antecipação no conhecimento pelos sentidos. Esta antecipação, que é baseada num conhecimento não verbal, por assim dizer, no conhecimento por presença, tá certo? É um elemento sem o qual você não pode se orientar na realidade. E é isto que você perde quando você quer voar para as alturas do eu transcendental, ou quando você aposta na perfectibilidade infinita do conhecimento humano, ou quando você lamenta, né, ou você fala das limitações do conhecimento humano como se fosse um defeito e não um dado da própria realidade. Quer dizer, a finitude do conhecimento humano é um dos pilares sobre os quais é construída a nossa própria existência. Então, o importante não é vencer o desconhecimento, mas encontrar um modus vivendi com o mistério que lhe permita ter, vamos dizer, uma reação adequada ao mistério. E, portanto, você obter o coeficiente de luminosidade que você precisa naquele momento e naquele lugar para você poder agir, pensar, conhecer e decidir responsavelmente. Isto é o máximo que o ser humano pode alcançar. Isto e não a suprema beatitude do conhecimento. Está entendendo? E aí, novamente, o mestre nosso é Agostinho. E a filosofia é baseada na confissão da sua condição real. Está entendendo? O resto é fuga da realidade. Pode ser gostoso, como um teatro, tá certo? Pode lhe dar uma impressão de beatitude, de prazer, etc. Mas é tudo falso. Então, a diferença, eu não digo que esta atitude seja sempre de inspiração gnóstica. Não, existem muitas inspirações. Tá certo? Você verá, por exemplo, Santo Irineu, que escreveu um livro clássico contra as heresias. Santo Irineu era um milenarista. Tá entendendo? Então, quer dizer, os elementos que vão contribuir para a confusão revolucionária dos tempos modernos, eles aparecem nos lugares mais imprevistos. Quer dizer, o maior inimigo das heresias fomentou uma coisa que em si mesma não é herética, porque não forma uma doutrina total, mas
é um elemento, vamos dizer, originador de muitas heresias. Então, essa perspectiva milenarista, ela é justa e ela está integrada na realidade se você entende que, primeiro, você não sabe o que é o fim do mundo, você não sabe o que é o segundo retorno do Cristo e você não vai saber jamais. E não adianta especular. Então, aí a única atitude realista, tá certo, é você entregar-se a uma inteligência infinita que sabe o que está fazendo e que não vai te contar o que ela vai fazer. Se você abdica de especular estas coisas, o que acontece? A realidade começa a abrir-se para você. Está entendendo? Você não vai saber o fim do mundo, você não vai transcender a sua condição, mas você vai entender a condição humana, tal como ela é de fato. Você vai cavar onde você está. Entendeu? Então, onde está o petróleo, onde está a riqueza? Está aí onde você está. E a técnica é a do Agostinho, é a confissão, é falar a realidade, é aceitar a condição humana na sua plenitude, onde tudo é precioso, tá certo? Inclusive os detalhes mais irrisórios, os pecados, as misérias, etc. Tudo isto é precioso. Por quê? Porque é a realidade. Entendeu? Então, uma vez, uma aluna minha, que era uma mulher muito bonita, chegou e falou: olha, estou cansada de ser admirada pela minha beleza, eu quero ser admirada pela minha inteligência, meus conhecimentos, etc, etc. Eu falei: minha filha, isso aí é vaidade sua. Por quê? Porque todas essas porcarias que você pensa, é você que está inventando. Ao passo que a sua beleza foi feita por Deus. Vocês admiram você por a sua beleza, estão admirando a obra divina. Agora você quer concorrer com Deus. Você falar o que Deus fez não presta. O que é bom é o que eu mesmo inventei. Então você para com isso. Ao contrário, você tem que, quando você olhar no seu espelho de manhã, você olha assim, veja como você é linda e peça a Deus que lhe dê, vamos dizer, uma personalidade pelo menos digna desta beleza. É o contrário, é a beleza que tem que servir de guia, porque ela é um dado da realidade, ela não é um pensamento seu. E foi de novo. Um momentinho só. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.